Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e vou trabalhar com vocês História do Brasil. E o assunto escolhido hoje para trabalharmos é o chamado período joanino, compreendido entre 1808 e 1821, o período histórico em que a família real portuguesa esteve no Rio de Janeiro. Um período importante em que ocorreram grandes transformações políticas, sociais, econômicas e culturais do Brasil. Pois bem, senhores, a causa da fuga da família real portuguesa para o Brasil está ligada às guerras napoleônicas, à não adesão da coroa portuguesa ao chamado bloqueio continental. E o que foi o bloqueio continental? Foi uma medida adotada por Napoleão Bonaparte, imperador da França, que proibia todas as nações europeias de comercializarem com a Inglaterra, grande rival da França. A coroa portuguesa, como não aderiu a esse bloqueio continental, teve seu território invadido. E com isso, a corte lusitana e mais cerca de 15 mil pessoas acabaram migrando para o Brasil. Portanto, o período joanino é o período histórico em que a família real portuguesa se instalou no Brasil, entre 1808 e 1821. Ao chegar ao Brasil, ainda em Salvador, a primeira medida tomada pelo príncipe regente Dom João foi promover a abertura dos portos às nações amigas. E qual é o significado histórico dessa medida, senhores? Essa medida significou o fim do monopólio comercial português com sua principal colônia, a América Portuguesa, o Brasil. Em 1808, a abertura dos portos permitiu a entrada de mercadorias provenientes de outros países europeus, principalmente da Inglaterra, a principal nação amiga de Portugal nesse contexto histórico. E na sequência, Portugal acabou assinando uma série de acordos econômicos com a Inglaterra. Em 1810, por exemplo, nós temos a celebração de dois importantes tratados. O Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação, que concedeu uma série de privilégios econômicos às mercadorias inglesas que adentravam ao Brasil. Pagavam baixas tarifas alfandegárias. Para se ter uma ideia, as mercadorias inglesas que entravam no Brasil pagavam apenas 15% de imposto, ao passo que as mercadorias portuguesas pagavam 16%, e as mercadorias provenientes de outros países pagavam 24% de alíquota de importação. Podemos perceber claramente que esses acordos acabaram contribuindo para uma entrada bastante grande de mercadorias inglesas no mercado brasileiro, senhores. Enquanto esteve no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do Império Colonial Português, Dom João fez uma série de investimentos na cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, quando a corte portuguesa aqui chegou, encontrou uma vila colonial com péssimas condições de saúde pública, de higiene pública. Para se ter uma ideia, não havia coleta de lixo no Rio de Janeiro, não havia rede de água e esgoto, ou seja, era uma vila bastante colonial, sem condições de receber tão ilustres hóspedes, tão ilustres visitantes no Rio de Janeiro. Com isso, Dom João vai promover uma série de melhorias no Rio de Janeiro. Dentre outras coisas, nós temos a criação da Academia Militar, a fundação do Banco do Brasil em 1808, o Banco do Brasil, que já tem mais de 200 anos de existência, foi criada durante o período joanino por Dom João. Dom João também promoveu a criação da imprensa régia, a imprensa ligada ao Estado português, a imprensa para divulgar os atos, os decretos da coroa lusitana no Brasil. E Dom João também permitiu a produção de manufaturas, ou seja, ele revogou o alvará de Dona Maria I, de 1785, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Portanto, Dom João acaba incentivando a criação de manufaturas no Brasil, o que, por sua vez, acabou não dando certo, porque esse projeto de industrialização acabou sendo frustrado por conta da concorrência com os produtos ingleses, que tinham uma maior qualidade e apresentavam preços mais baixos.
Outras importantes realizações de Dom João no Brasil foi a criação da Biblioteca Real, que é o núcleo original da atual Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Dom João também promoveu a criação do Jardim Botânico, criou 2 faculdades de medicina. Um detalhe interessante, senhores, pois até então não haviam faculdades no Brasil. Dom João cria 2 faculdades de medicina no Brasil, uma no Rio de Janeiro e a outra em Salvador, a antiga capital do Brasil. Promoveu também a criação do Teatro Real no Rio de Janeiro. Percebemos claramente que a intenção de Dom João era transformar o Rio de Janeiro num importante centro cultural e financeiro do Império. Afinal de contas, a partir de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, o Rio de Janeiro vai conseguir ganhar o status de sede do Império Colonial Português. Vejamos agora, meus senhores, algumas consequências sociais da instalação da corte portuguesa no Brasil. Dentre as principais consequências, nós podemos citar a importação de costumes provenientes da Europa, hábitos refinados, como frequentar teatros, frequentar bibliotecas, frequentar museus, que são inseridos na sociedade luso-brasileira durante o período joanino. Isso tudo acaba contribuindo para uma elevação do custo de vida. Aqui cabe um pequeno adendo, senhores. Essa sofisticação nos costumes, nos hábitos importados da Europa, esteve restrita às camadas mais ricas, uma vez que a maioria da população continuou tendo péssimas condições de vida. Uma outra medida tomada por Dom João enquanto esteve no Brasil foi a distribuição de títulos nobiliárquicos, senhores. Ou seja, Dom João acabou distribuindo títulos de nobreza para os grandes proprietários no Brasil. Essa medida de Dom João visava granjear o apoio da elite agrária nacional. E tudo isso foi acompanhado pelo aumento dos impostos. Qual era a finalidade desses impostos? Financiar a corte instalada no Rio de Janeiro. Pois bem, senhores, como dissemos anteriormente, em 1815 ocorre a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E qual foi o objetivo de Dom João ao promover a elevação do Brasil, senhores? Dom João precisava legitimar a presença da corte portuguesa no Brasil. Em 1815, ocorre o famoso Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi a reunião dos países que derrotaram Napoleão Bonaparte na Europa. Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Essa reunião, a capital austríaca, em Viena, em 1815, visava restabelecer o mapa político europeu, digamos que alterado pelas guerras napoleônicas. Para que Portugal tivesse um representante legal no Congresso de Viena, Dom João precisou elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Em 1816, chega ao Brasil a missão artística francesa. Em 1816, chega então uma série de artistas provenientes da França e vem para o Brasil. Dentre esses artistas estava o famoso pintor Jean-Baptiste Debré, que vai estabelecer importantes cenas, como vocês podem ver, são cenas retratadas pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, que chegou ao Brasil em 1816, na missão artística chefiada pelo francês Joaquim Le Breton. Com relação à política externa de Dom João, senhores, em 1807, nós temos a invasão da Guiana Francesa, que seria devolvida em 1817. A invasão da Guiana Francesa se explica como uma represália da coroa portuguesa por conta da invasão francesa em Portugal. Ainda na política externa, destaca-se a anexação da província Cisplatina, o atual Uruguai, em 1816, independente em 1828.
Um evento importante que assinala o período joanino é a Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento liderado pela burguesia portuguesa, um movimento de cunho liberal que visava, entre outras coisas, o retorno da família real para a Europa, a recolonização do Brasil e a implantação de uma monarquia constitucional em Portugal. Em 1821, por conta dessa pressão exercida pela Revolução Liberal do Porto, Dom João VI retorna a Portugal. Agora já é Dom João VI, senhores, porque ele é o único rei europeu que foi coroado na América. Dom João, depois do falecimento de sua mãe, Dona Maria I, a louca, ele acabou sendo coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. Em 1821, ele retorna à Europa, deixando no Brasil o seu filho, Dom Pedro, na condição de príncipe regente do Brasil. E a partir daí, nós temos o desenrolar do processo de independência do Brasil. Outro assunto importantíssimo, que cai muito em provas de concurso, senhores, analisar o processo que vai levar à independência do Brasil. Pois bem, senhores, as cortes portuguesas, ou seja, o parlamento português, tentam recolonizar o Brasil, ou seja, restabelecer o exclusivo metropolitano, restabelecer o pacto colonial no Brasil. E para isso, exigem o retorno de Dom Pedro para Portugal. E em janeiro de 1822, dia 9 de janeiro de 1822, as elites coloniais brasileiras se aproximam do príncipe regente Dom Pedro e Dom Pedro anuncia a permanência no Brasil. Era a ocorrência do famoso Dia do Fico. Se é para a felicidade de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Teriam sido a frase pronunciada pelo príncipe Dom Pedro. A seguir, em maio de 1822, senhores, temos o decreto do Cumpra-se, lei que estabelecia que os decretos portugueses só teriam validade no Brasil desde que Dom Pedro autorizasse. Em junho daquele mesmo ano, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte no Brasil. Em agosto de 1822, as tropas portuguesas instaladas em território brasileiro são consideradas inimigas. E, finalmente, em 7 de setembro de 1822, após receber um ultimato das cortes portuguesas, Dom Pedro proclama a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. Em dezembro de 1822, Dom Pedro acaba sendo coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, protetor perpétuo do Brasil. Após a independência do Brasil, nós vamos assistir a uma permanência de nossa dependência econômica em relação à Inglaterra. Perceba bem, senhores, o Brasil se torna independente do ponto de vista político. Porém, do ponto de vista econômico, o Brasil permanece dependente, agora em relação à Inglaterra. Após a independência do Brasil, nós temos a preservação da estrutura socioeconômica herdada do período colonial. Ou seja, o Brasil permanece um país com predomínio de latifúndio, monocultura, uma economia de agroexportação e, principalmente, senhores, utilização de mão de obra escrava. O processo de independência do Brasil, ela não teve uma grande participação popular. Apesar de você poder dizer claramente que dentro das guerras de independência que aconteceram em algumas províncias brasileiras, como na Bahia, na Cisplatina, no Maranhão, termos grande participação popular, no cômputo total, o processo de independência é fruto de uma aliança circunstancial entre a elite brasileira e o príncipe regente Dom Pedro, para a preservação dos seus interesses políticos, econômicos e sociais.
Pois bem, senhores, vimos então dois contextos históricos importantíssimos em história do Brasil. O período joanino, compreendido entre 1808 e 1821, e o processo de independência do Brasil entre 1821 e 1822. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.